Bem-vindo de volta, Carsportes. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos caças mais lendários que já dominaram os céus, o Grumman F-14 Tomcat. Conhecido mundialmente como o símbolo do poder aéreo naval americano, esse avião foi muito mais do que um simples caça, ele foi uma declaração de supremacia, velocidade e genialidade tecnológica. Mas esta análise não para por aí. Vamos também conectar o legado do Tomcat à era moderna, analisando o desempenho e os preços dos mísseis brasileiros de 2026, que estão chamando a atenção no cenário militar. Então, aperte os cintos e prepare-se para uma viagem detalhada pela história da aviação e pelo poder moderno dos mísseis. O F-14 Tomcat nasceu de uma necessidade durante a Guerra Fria. Depois do fracasso do projeto do F-111B, a Marinha dos Estados Unidos precisava de um caça-interceptor rápido e de longo alcance que pudesse defender os porta-aviões contra bombardeiros e mísseis soviéticos. A Grumman assumiu o desafio e projetou o F-14 com asas de geometria variável, motores potentes e um sistema de armas muito à frente do seu tempo. Ele voou pela primeira vez em 1970 e entrou em serviço em 1974, mudando completamente o conceito de aviação naval. Por décadas, o Tomcat foi a espinha dorsal da frota de caças da Marinha Americana. O que tornava o Tomcat tão especial era sua versatilidade. Diferente da maioria dos caças da época, ele podia mudar o formato das asas durante o voo. Durante decolagens ou manobras lentas, as asas se abriam para gerar mais sustentação e controle. Mas, em perseguições em alta velocidade ou voo supersônico, elas se recolhiam para reduzir o arrasto e permitir que o avião rompesse a barreira do som com facilidade. Ver essas asas se movendo era como assistir a um predador mecânico se preparando para atacar, e foi por isso que recebeu o nome de Tomcat, o gato caçador. Sob o capô, o F-14 era impulsionado por dois motores Pratt & Whitney TF-30 ou, nas versões mais modernas, GF-110, capazes de levá-lo além de Mach 2,3, mais de 2.400 km/h em altitude. Em combate, velocidade não é tudo, mas no caso do Tomcat era uma vantagem mortal. Ele podia interceptar aeronaves inimigas antes que chegassem perto da frota, travar o alvo com seu radar de longo alcance e atacar com mísseis de precisão a dezenas de quilômetros de distância. O F-14 foi feito não apenas para lutar, mas para dominar. Seu radar, o AN-9 Florins Arubanos, era um dos mais avançados da época. Conseguia rastrear até 24 alvos simultaneamente e atacar 6 de uma vez com os poderosos mísseis M54 Phoenix. Com alcance de mais de 160 km e velocidade superior a Mach 5, o Phoenix transformou o Tomcat no primeiro verdadeiro interceptor de longo alcance do mundo. Imagine, nos anos 1970, um caça capaz de derrubar um bombardeiro inimigo antes mesmo de ser detectado. Era um salto tecnológico impressionante. A configuração da tripulação também era única. O piloto controlava o voo, enquanto o oficial de interceptação de radar, RIO, gerenciava o radar, comunicações e armas. Essa parceria era essencial em missões complexas, especialmente no mar. A relação entre piloto e RIO ficou icônica, eternizada em filmes como Top Gun. Mas além de Hollywood, esses tripulantes reais transformaram o F-14 em uma arma letal de defesa naval. Em combates aéreos próximos, o Tomcat também se destacava. Sua agilidade, graças às asas variáveis e à potência dos motores, permitia enfrentar caças menores como o MiG-29 ou o Mirage 2000. Porém, sua força verdadeira não era o combate corpo a corpo, era o controle da situação. O F-14 via mais longe, atacava primeiro e podia recuar quando quisesse. Ele era o predador supremo dos mares. Com o tempo, o F-14 evoluiu. A versão F-14D trouxe aviônicos digitais, radar aprimorado e capacidade de disparar armas modernas, como os mísseis M120 ARAM e bombas guiadas a laser. Nos anos 1990, o Tomcat se transformou de interceptor puro em um caça multifuncional, capaz de ataques precisos ao solo sem perder sua superioridade aérea.
Essa flexibilidade manteve o avião relevante até sua aposentadoria em 2006. Mesmo depois de sair de serviço nos Estados Unidos, o Tomcat continuou voando no Irã, que ainda mantém algumas unidades obtidas antes da Revolução de 1979. Apesar da idade, esses aviões permanecem operacionais graças à engenharia reversa e à manutenção local. É impressionante pensar que uma aeronave projetada há mais de 50 anos ainda é temida em algumas regiões do mundo. Agora, vamos conectar essa lenda ao cenário atual, o Brasil em 2026. O país vem avançando de forma constante na área de tecnologia de defesa, especialmente no desenvolvimento de mísseis. Em 2026, os programas brasileiros alcançaram resultados que surpreenderam até potências militares maiores. Um dos melhores exemplos é o Avenida MT-300, conhecido como Matador, um míssil de cruzeiro superfície-superfície com alcance de até 300 km e precisão impressionante. Projetado para rivalizar com sistemas da OTAN, o Matador dá ao Brasil uma vantagem real em defesa e exportação. O desempenho desses mísseis reflete a força crescente da indústria de defesa nacional, focada em autonomia, confiabilidade e custo-benefício. Os modelos de 2026 vêm equipados com sistemas de navegação GPS e inercial, garantindo precisão com erro inferior a 20 metros, um feito notável. Para comparação, muitos mísseis da era do F-14 tinham margem de erro de mais de 50 metros. Isso mostra o quanto a tecnologia evoluiu desde os tempos do Tomcat. Quando falamos de preço, os mísseis brasileiros também se destacam. O Avenida MT-300 custa entre 1,2 e 1,8 milhão de dólares por unidade em 2026, dependendo da versão e da configuração de exportação. Isso é significativamente mais barato que mísseis equivalentes, como o Tomahawk americano, que ultrapassa 3 milhões de dólares. A capacidade do Brasil de oferecer alcance e precisão semelhantes a um custo quase pela metade torna esses sistemas extremamente competitivos. Os testes realizados no início de 2026 confirmaram melhorias na propulsão e na furtividade. Os novos projetos utilizam materiais de baixa assinatura radar e trajetórias de voo que reduzem a detecção. Alguns protótipos até empregam mapeamento digital de terreno para seguir o relevo do solo, algo que o sistema de navegação do F-14 tentava fazer décadas atrás, mas agora com tecnologia muito mais avançada. O Brasil conseguiu unir sofisticação e baixo custo, criando mísseis que podem redefinir o mercado de defesa regional. Comparar esses mísseis com os sistemas de armas do Tomcat é fascinante. O míssil Phoenix, que o F-14 usava, era imbatível em alcance e velocidade, mas também muito caro e complexo, custava cerca de $1 milhão nos anos 1980. Já os mísseis brasileiros modernos são modulares, fáceis de manter e adaptáveis para várias plataformas. Essa modularidade reflete a evolução da filosofia de combate aéreo, de sistemas especializados, como o do Tomcat, para redes integradas e flexíveis onde qualquer aeronave pode lançar mísseis inteligentes. Se o F-14 ainda estivesse ativo hoje e fosse equipado com os mísseis brasileiros de 2026, seria uma combinação impressionante, engenharia clássica americana com inovação sul-americana. O radar do Tomcat poderia integrar facilmente sistemas de mira e armas de última geração, transformando-o novamente em uma máquina de combate moderna e mortal. O setor de defesa brasileiro não para por aí. Em 2026, testes mostram o desenvolvimento de versões aéreas do míssil Matador, que poderão ser lançadas por caças Gripen. Isso mostra uma estratégia nacional clara: independência tecnológica e capacidade de exportação. Os mísseis brasileiros já despertam interesse em países da África, Ásia e até da Europa, onde a demanda por armas de precisão acessíveis. É uma ascensão que lembra a era de ouro americana com o F-14 e seus mísseis de longo alcance. O fim da carreira do Tomcat em 2006 marcou o encerramento de uma era, mas não o fim de seu legado. Cada avião moderno, do F-18 ao F-35, carrega algo do espírito do F-14.
A combinação de potência bruta, radar avançado e flexibilidade tática virou modelo para gerações seguintes. E, de certo modo, o programa de mísseis brasileiro de 2026 segue a mesma filosofia: buscar o máximo desempenho com engenharia inteligente e orçamentos equilibrados. Se compararmos o avanço tecnológico do primeiro voo do F-14 até os mísseis brasileiros atuais, a diferença é imensa. O que antes exigia computadores analógicos gigantes agora cabe em módulos compactos com inteligência artificial embarcada. A precisão que nos anos 1970 exigia horas de cálculo manual hoje é obtida automaticamente em segundos. O futuro do combate aéreo e da defesa está cada vez mais digital, e o Brasil mostra que inovação não depende de tamanho, mas de visão. Existe também uma conexão simbólica entre essas histórias. O F-14 representou o auge do domínio americano durante a Guerra Fria, os mísseis brasileiros representam a ascensão de novas potências tecnológicas. O Tomcat foi feito para alcance global, os mísseis brasileiros, para precisão regional. Ambos mudaram o equilíbrio estratégico em seus tempos. No fim, o Grumman F-14 Tomcat continua sendo uma obra-prima de engenharia, coragem e inovação. Ele foi o último dos grandes guerreiros analógicos, uma máquina que combinava beleza e letalidade como poucas. Sua silhueta sobre o oceano, com as asas se recolhendo para o ataque, ainda arrepia os fãs de aviação até hoje. E ao olharmos para os avanços brasileiros em 2026, vemos que o espírito da inovação continua vivo. A busca por velocidade, precisão e poder nunca para. Seja um Tomcat rugindo a Mach 2 sobre o mar ou um míssil brasileiro cruzando o céu silenciosamente rumo ao alvo, o desejo humano de ultrapassar limites segue o mesmo. A inovação continua sendo nossa maior arma. Se você curtiu essa análise detalhada do Grumman F-14 Tomcat e de como seu legado se conecta aos mísseis brasileiros de 2026, deixa o like, se inscreve aqui no Carsportes e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre aviação e tecnologia militar. Valeu por assistir, e até o próximo voo!